O amor, quando bate, não tem jeito. Através de diferenças ideológicas, a distância também não importa. Um tá no inverno, outro no verão. É isso. O amor, gente, quando dá match, dá match. É isso. Eu só queria, eu acho que só vale a pena a gente fazer um último comentário nesse pacote de conversa. O tom que eu quero dar é de elogio ao governo Lula nesse sentido. Eu acho que a gente nunca viu um vice-presidente tão ativo e como peça tão importante de governo como a gente está vendo na Nova República, como a gente está vendo nesse governo. Eu não lembro de nenhum vice-presidente ter tido... Não, extremamente discreto, extremamente leal e, ao mesmo tempo, tudo que o Lula dá para o Alckmin resolver, o Alckmin resolve. Ele vai lá, negocia, conversa. O Alckmin deve ser um dos sujeitos com mais, dentro desse governo, um dos sujeitos com maior taxa de vitórias políticas. Eu não quero comparar com Fernando Haddad, porque a tarefa dele é muito mais hercúlea, né, que é negociar com o Congresso Nacional, mas... O Alckmin é uma peça fundamental do governo Lula, né? Ele é mais importante do que todos os ministros palacianos, por exemplo. Diga, Magno. E Pedro, essas missões são dadas pelo presidente da República. É isso. O presidente da República escolheu Geraldo Alckmin para desempenhar esse papel. E Lula muito raramente faz esse tipo de coisa. Não é muito comum o Lula deliberadamente levantar pessoas no seu governo, assim, né? Colocar. E é impressionante quantas vezes o Lula, sem que fosse perguntado, falou o nome do Alckmin durante toda essa questão. O que nos deixa nos perguntando a respeito de como o Lula vê Alckmin nos próximos movimentos políticos. Qual papel o Lula tem em mente para Alckmin nos próximos movimentos políticos, que nós saberemos em breve, mas me deixa curioso essa ação voluntária de Lula de dar a Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, dar a ele uma área importante do governo, o Ministério da Indústria e Comércio, que tem interlocução com pessoas importantes, poderosas e que possuem muitos recursos, e depois também numa área que se tornou a fronteira política de avanço do governo, que é a área da soberania e da negociação com os Estados Unidos. Eu iria num ponto, tem muito essa discussão, talvez o Alckmin saia candidato ao governo de São Paulo, talvez o Alckmin saia candidato ao Senado, para o Lula poder usar a vice para negociar algum tipo de acordo e de repente trazer um partido de direita para a aliança, o que poderia, de repente... Tem um monte de conversas desse tipo. O Marco pergunta aqui se ele pode ser o próximo presidente, não na eleição de 2026, mas se ele pode estar cavando uma sucessão para a próxima eleição. Eu acho muito difícil o Lula apoiar alguém que não seja do PT, candidato à presidência da República, e me parece que na cabeça do Lula tem dois nomes. Se ele achar que o eleitorado está querendo alguém mais à esquerda, Guilherme Boulos. Se ele achar que ele quer alguém, que o eleitorado quer alguém mais ao centro, é Fernando Haddad. Mas o Boulos teria que entrar no PT. O Lula é um homem de partido. Eu acho que ele faz mal ao PT no sentido de que é aquela árvore com uma copa grande demais e que não deixa novas lideranças. Hoje ele é um caule fininho assim. Não, mas o Lula não deixa novas lideranças aparecerem, né? Não deixa. Acho que mesmo o pessoal de esquerda concorda com isso. Agora, independentemente disso, eu não vejo o Lula apoiando um nome que não seja vindo da esquerda e que esteja no PT. Ele pode ser um nome recém-filiado ao PT, como foi o caso da Dilma. Então, acho que pode ter um papel para o Boulos aí, embora eu duvide que tão cedo o eleitorado dê uma guinada para a esquerda. Isso tudo posto... em todas essas conversas sobre o futuro político do Alckmin, o Lula não pode prescindir do Alckmin no segundo mandato. O Alckmin é uma peça importante demais por essa capacidade de sentar, negociar e resolver problema.
ele não tem muitas figuras que tenham essa capacidade, como o Christian estava falando, de discrição, lealdade e eficiência. Eficiência política. O Alckmin é bom político, ele é muito bom político. Ele não é carismático, entendeu? Aquela coisa picolé de chuchu e tudo mais. Mas nessa posição em que ele está de negociador, ser picolé de chuchu, ser aquela coisa que parece não ter nenhum cheiro, nenhum odor, não tem... Não é nada, tudo mais. Isso, na verdade, é um trunfo. Porque ele não parece ameaçador a ninguém e tudo mais. Então, a minha impressão, o Oscar Ferguson estava ali perguntando quem são os 3 piores ministros. Eu não vou fazer uma lista de 3 porque eu acho que, sei lá, mas eu te digo quem eu acho que é o pior ministro desse governo. Rui Costa. Entendeu? Que tem como função manter com que os ministérios tenham meta, cumpram meta e é um cara que fica boicotando o ministro. Tipo, o Rui Costa é um cara que age assintosamente contra o Fernando Haddad, que age o tempo todo em favor de negócios dele na Bahia, que cria muito mais atrito do que harmonia. O Alckmin, eu acho, daria um ministro da Casa Civil muito melhor do que o Rui Costa. E resolveria... Esse seria um governo com muito menos crise se o Alckmin estivesse nesse posto do que está onde ele está no Ministério da Indústria e Comércio. Ao mesmo tempo... Na indústria e comércio, ele pode ser designado pelo Lula para essas ações especiais de uma maneira que ele não pode. Mas, enfim, o ponto fundamental que eu queria fazer aqui era esse. É uma peça que funciona tão bem no governo Lula e que é tão chave para o governo Lula que eu acho um equívoco o Lula trocar de vice-presidente. É uma das coisas que, assim como me deu o branco, o publicitário que está na comunicação, o Sidônio. Gente, para olhar o que era o governo antes do Sidônio e depois do Sidônio. É óbvio que uma pessoa competente no que faz muda o jogo. É claro que tem erro do Eduardo Bolsonaro, é claro que tem um monte de coisa. O Sidônio começou a ser capaz de comunicar coisas em favor do governo. O governo não tinha essa capacidade antes. Competência faz diferença, gestão faz diferença, capacidade de entregar uma coisa faz diferença. E esse governo tem algumas figuras assim, como é o caso do Sidônio, como é o caso do Alckmin. Eu acho que, eu não sei se vai acontecer ou não, sabe, Magno? Mas me parece um erro grotesco Lula abrir mão do Alckmin como vice. Não sei qual é a sua opinião nisso, mas o cara é bom. E só adicionando uma pergunta, ele seria competitivo ao governo de São Paulo para fazer frente ao Tarcísio? Porque aí pode ser que Contra haja o Tarcísio eu acho que não. Contra o Tarcísio eu acho que não. Mas tem alguém que seria? Contra o Tarcísio? Não imagino quem. Pois é. Mas aí você bota alguém para se queimar, imagina, né? Mas aí você bota alguém para se queimar, você não bota alguém que pode ser tão importante para você, né? A não ser que tenha um acordo para depois, né? Um acordo que você vai, eu venço e te trago de volta no ministério, porque eu realmente preciso dessa vaga. Talvez Lula e Alckmin tenham desenvolvido uma relação de confiança que isso possa vir a ser possível e que Lula possa, de fato, precisar da vaga de vice-presidente para construir a sua coalizão. Mas chama muita atenção esse papel desempenhado pelo Alckmin e me parece que o Alckmin é um cara politicamente realizado. E talvez por isso que o Lula confie nele. É um cara que foi governador de São Paulo por muito tempo, e é o segundo cargo mais importante do país. É um cara que hoje é vice-presidente da República, vindo de um papel que anteriormente ninguém imaginava que Alckmin voltaria a esse nível da política. Ele foi candidato e teve 4% na última candidatura à presidência, e Lula o trouxe de volta. E me parece que essa relação de confiança se dá não apenas pelo conhecimento e pela experiência de um cara que governou o maior estado do país por muito tempo,
mas porque Alckmin não me parece ser alguém que está disputando, que está se cotovelando com os outros para ir para a primeira fila da política. É um cara realizado. O governador de São Paulo tem muita entrega, vice-presidente da República, ele está tranquilo, ele está ali para ajudar. E talvez tenha sido esse o elo entre Alckmin e Lula. O Lula não tenha percebido no Alckmin alguém que estava ali para usar esse mandato como trampolim. E sim, alguém que daqui, olha, sempre fui seu adversário, mas estou aqui de coração aberto. Não enriqueci na política, você me conhece e tal. Estou aqui de coração aberto para te ajudar. Mas posso te fazer... Eu acho que você está inteiramente certo. Deixa eu só fazer uma observação antes de jogar para o Christian, e a gente ainda tem que falar de Bessias. Cara, quando o Alckmin era ex-prefeito de Pindamonhangaba e foi vice-governador do Mário Covas, ele era exatamente a mesma coisa. Super leal, super discreto, só tratava o Mário Covas por senhor, assim como ele só trata o Lula por senhor, embora estejam, imagina, foram adversários. E era um cara em quem o Covas aprendeu a confiar para designar para missões importantes. Tipo, o Alckmin como vice, ele transforma aquele troço. Ele já tinha uma experiência, um Alckmin jovem, início dos anos 90, ele já tinha uma experiência de transformar a vice, primeiro, compreender a vice como eu estou a serviço do titular. E, estando a serviço do titular, usar esse seu hábito, essa sua habilidade de negociação, que eu acho que é o grande trunfo do Alckmin, usar essa habilidade em serviço do governo. Ele é um homem de governo. Quer dizer, eu concordo com você que tem todo esse aspecto de... Ele tem uma longa carreira, ele não precisa provar para ninguém, ele ocupou o cargo executivo mais importante no Brasil, com a exceção da presidência da República, e com muito sucesso. Ele foi um excelente governador. Ele foi um excelente governador de São Paulo. Tal. Eu concordo com tudo isso. Mas tem um traço pessoal também, que é uma coisa... O Alckmin é um cara íntegro, né? A gente pode ter muitas queixas dele, eu tenho algumas. Mas ele sempre foi um cara íntegro pra cacete. Que é uma coisa não muito típica entre políticos brasileiros. Basta ver a saída dele do PSDB como foi. Já... Claro. Tem uma integridade pessoal ali. Sim. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Júlia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.